Eu sou conhecido na capoeira como mestre Pulmão, mas meu nome é Marcelo Santos da Silva. Eu nasci em 1973, né? Caramba, tô com 50 anos de idade, fazendo 51 esse ano. E conheci a capoeira muito jovem, né? No final dos anos 80, lá no MEA. Cheguei lá na aula do mestre Carlinhos Aidê, do falecido, saudoso mestre Carlinhos Aidê, que na época não era mestre, mas que tinha lá um grupo, né, de capoeiristas. Eu procurei a capoeira porque eu precisava aprender a me defender. Era um momento que eu estava morando, saindo de casa, né, indo morar na rua. Eu falo isso dentro do meu dentro do meu livro, né, Favela. É uma parte da minha vida que eu morei na rua, poucos sabem disso, né? Que eu fui morador de rua durante um tempo. E a capoeira foi uma das ferramentas, uma das coisas, né, que me ajudaram a sobreviver nesse período. E quando eu venho é, procurar a capoeira, eu encontro uma capoeira muito diferente dessa que está aí agora, até mesmo porque não tínhamos, né, muita didática lá naquele grupo, mas tínhamos bons capoeiristas lá, né, muitos que a galera da capoeira conhece hoje em dia, né? Mestre Gavião, né? Tava lá, Mestre Júlio Gavião, né? O Mestre Linguiça me ensinou a gingar. Eu cheguei lá, fui colocado para ele me ensinar a ginga. O Mestre Zumbi, que está lá em Nova York, que durante um bom tempo eu fiquei junto com ele na capoeira, né? É, entre outros capoeiristas que estavam lá naquele momento. Então, a capoeira para mim foi decisiva na minha sobrevivência naquele momento da minha vida. Eu cheguei lá, os treinos eram treinos bem violentos, né? Hoje em dia, com certeza, não seria permitido isso. Era muito direcionado para a parte física. Era um treino, por exemplo, de 3 contra 1. A gente treinava lá, ó, vai vocês três contra ele ali. Então era bem assim, mas naquele momento eu fui introduzido na capoeira daquela forma e foi importante para mim, sabe? Foi uma maneira que a capoeira me abraçou. E depois de alguns anos eu encontrei com o grupo Senzala, né? E aí comecei minha trajetória no grupo Senzala. É interessante também falar que muita gente me segue nas redes, né, e não sabe nem de qual grupo eu sou, porque isso foi uma coisa que eu quis fazer desde o começo, né? Me descaracterizar para que eu pudesse falar da capoeira e não falar sobre grupos de capoeira, né? Não falar sobre o mestre tal ou o mestre A, B, falar sobre mim. Eu queria falar sobre capoeira. Então, desde o começo, eu me descaracterizei, não uso roupa do meu grupo, não faço nada disso, né? Eu estou sempre falando de uma forma bem genérica, aqui entre aspas, mas para não abranger nada do meu grupo, até mesmo porque o grupo não é meu, mas eu faço parte do Grupo Senzala, né? O Grupo Senzala é um dos grupos mais antigos da capoeira. Estamos aí com mais de 60 anos de caminhada, né? A velha guarda iniciou esse grupo lá atrás. Fui aluno de vários mestres dentro do grupo, né? Entre eles Zumbi, Mestre Ramos, mas o final da minha caminhada dentro de aluno, até chegar a mestre, foi junto com o mestre Peixinho, que faleceu, né? Também o nosso saudoso mestre Peixinho. Então, a minha caminhada pela capoeira foi essa. Eu aprendi com muita gente. Esse eu falei aqui o nome de algumas pessoas, mas eu aprendi com muita gente, olhando, vendo, participando, viajando, entre outras coisas que nós vamos falar no decorrer do nosso bate-papo aqui. Mas esse é um começo interessante, né? Sou pai de 2 filhos, é, do Rafael e do Guilherme. O Rafael, muitos aqui devem conhecer como Raflow, né, que é um artista. Meu filho é um cantor de trap, graças a Deus fazendo um bom sucesso aí no Rio de Janeiro, né? É, e o meu filho Guilherme, que está aí com 13 anos de idade, que está lá em Minas, carioca, mas está lá em Minas, e são os meus 2 filhos. O resto, eu tenho filhos por todos os lugares do mundo, mas não de sangue, mas filhos que eu ganhei com a capoeira e com a vida, que eu dou instruções, que eu
dou mentoria, que eu abraço, que eu acolho. A capoeira e a internet me deram esses filhos. O Carlinho Aidê, quando eu cheguei lá, ele não era mestre, né? A gente não chamava ele de mestre. Ele também era um aluno graduado, um professor, alguma coisa desse tipo. E era lá no MEA, lá no Furgão. Então, lá eu comecei na capoeira e foi nos anos 80. Eu tinha 13 para 14 anos, minha idade era essa, e foi uma época da minha vida assim muito muito difícil pela violência, né, que estava na rua naquela época e realmente precisava fazer uma luta para sobreviver. E eu cheguei na capoeira por esse aspecto. E lá no Carlinho Aidê, né, no mestre Carlinho Aidê, que ele é o saudoso mestre Carlinho Aidê que faleceu há algum tempo, foi uma escola de aprendizado ali, porque eu encontrei muitos capoeiristas. Na época nós treinávamos no Furgão, treinávamos na Camarista Mé, subia o morro dia de terça-feira para treinar, eu pegava 3 ônibus para chegar até a casa do mestre, né? E para ele me passar um movimento, dois às vezes. Eu saía da onde eu estava, lá de Marechal Hermes, pegava, a galera que está ligada aí do subúrbio do Rio, vai pegar aí, ó. Eu pegava, andava até o 650 para pegar ele, até o Mé, do 650, depois eu pegava um ônibus para subir para Camarista, para perto da Camarista ali, que eu já esqueci qual é o nome desse ônibus, o número desse ônibus, e, e andando. Quando eu tinha dinheiro, eu pegava um ônibus até chegar aos 650. Quando eu não tinha, eu ia na canelada mesmo, né? E muitas das vezes eu ia andando até o centro do Meia para pegar lá um outro ônibus ou passar por debaixo da roleta para pegar um ônibus para voltar para casa. E chegava lá à noite, depois de trabalhar o dia inteiro, e o mestre me olhava lá da janela e falava assim: ó, faz meia lua de frente aí. Aí eu ficava lá gingando no quintal lá de areia, fazendo meia lua de frente. O mestre nem saía para falar comigo, era da janela mesmo. E foi assim que eu aprendi a capoeira. Às vezes, as pessoas falam de um capoeirista que é assim ou assado, aquele trabalho ali não tem força, que não é. Mas às vezes aquela pessoa, ela é o canal, é a porta de entrada para muitos capoeiristas que vão dar frutos no futuro. E o mestre Canendê foi isso. Ali no Meli foi uma referência para muitos. Teve muitos capoeiristas, bons capoeiristas. Meu amigo falecido Saúva, que era um dos melhores capoeiristas que eu já vi jogando capoeira da época. Era muito bom. Muita gente boa passou ali pelo mestre Carlinhos Aidê. Então, quando eu cheguei na capoeira, nesse momento da minha vida, o que mais estava me atraindo na capoeira era a parte da luta. Eu não estava interessado sobre berimbau, sobre música, nem sabia, não tinha nem noção disso, sabe? Eu fui procurar a coisa para me defender. Quem me levou lá na capoeira foi o Perna, que fazia já capoeira lá, né? E quando eu vi o martelo cruzado, eu vi lá 3 contra 1, eu falei, cara, é isso aí que eu preciso. E eu fiquei por isso. Não fiquei por nada, não tinha energia, não tinha esse negócio que hoje em dia nós temos, né? Chegar lá, se identificar. Não me identifiquei com ninguém, ninguém me deu um sorriso, não deu nada. Eu fiquei por isso. Depois, todas as outras coisas foram sendo acrescentadas, sabe? A capoeira ela foi me moldando. Eu cheguei de uma forma e a capoeira foi me direcionando, me mostrando o tanto de coisa que ela tinha que eu não fazia ideia. Então, o pulmão é um apelido que vem comigo da rua, né? Eu era chamado na rua de pulmão por causa do meu problema com asma. Um pulmão meu parou de funcionar, né? Como precisava desde o começo. E aí os médicos até falaram para minha mãe que eu não ia passar dos 10 anos e tal, e que ela para se preparar. E eu tinha vários limites, né? Eu não podia correr muito, não podia rir demais, começava uma tosse muito forte. E como quem me levou para capoeira era um cara da rua, onde eu morava, que era o Perna, né, um amigo meu de infância, e ele levou e já me levou com o apelido, ó, esse é o Pulmão, porque todo mundo me chamava na rua de Pulmão. E é interessante, gente, essa parte da história, porque quando eu cheguei na capoeira, a capoeira ela era meio mágica, né? Não, não é mágica, peraí. Era meio
misteriosa, vamos dizer assim. Por quê? Porque nem todo mundo fazia capoeira. Por exemplo, na minha rua, tinha um cara que fazia capoeira. E todo mundo falava dele, sabe? Assim, olha, o Negão faz capoeira. O Jorge Negão faz capoeira. Ele é capoeirista. Tem um capoeirista que mora ali. Então é tipo uma lenda, sabe? Uma coisa, era tipo assim, meio. Ninguém mexe com ele, ó. Tem um capoeirista que mora ali embaixo. E anos depois, eu fui encontrar com esse capoeirista lá na Travessa Angrense, quando eu cheguei no Grupo Senzala. E era, pô, meu vizinho, o cara morava na minha rua. E esse negão que morava lá era o Magia, cara. O Magia. Um dia, se ele ver esse podcast aqui, Magia, beijo grande no seu coração, irmão. Pô, era meu vizinho. Ele, lógico, o Magia era mais velho do que eu. Quando eu cheguei na Angrense, eu escutava o mestre falar assim, ó, o Magia tá aqui cascudão, ó. Ou seja, já estava lá um tempão, ó. O Magia tá aqui cascudão. E era interessante isso. Eu, na verdade, algumas coisas me levaram a essa condição, né? Que que Por que que eu fui para esses lugares, né? Primeiro, para responder isso, eu tenho que contar uma história para vocês. Eu dava aula num lugar lá em Itacoatinga, um lugar afastado no Rio de Janeiro, para uma instituição de caridade. E lá nessa instituição de caridade, eu chegava lá às 7 horas da manhã para dar aula lá. E as crianças, quando eu chegava num terreno de areia, de barro, já tinham limpado o terreno, 7 horas da manhã, hein? Já tinham limpado o terreno e estavam todos prontos, tomando café e esperando a minha aula. E dentro daquelas crianças tinha lá um garoto chamado Fumaça, que ele não é o Fumaça, mestre Fumaça, que eu vou formar esse ano, não, tá? É, mas estava lá um Fumaça. E ele tinha uma história muito triste, que o pai dele queimava cigarro nele. E ele, muito criança, ele não sabia que aquilo era maldade, sabe? Ele achava que era uma brincadeira que o pai dele tinha com ele. E ele me contava aquelas coisas todas, e eu dava aquela aula para eles ali de capoeira. Na hora de eu ir embora, ele queria entrar no carro, para ir embora comigo. Eu falava, não, Fumaça, você não pode ir comigo. Eu agora não vou para capoeira. Ele, não, você não vai dar aula para outras crianças, eu vou com você. Eu falava, não, eu vou dar aula em outro, agora eu vou trabalhar, vou para o escritório. E eu saía dali pensando, falei, caramba, cara, eu poderia dar mais aulas de capoeira para ajudar essas crianças. Como é que eu vou fazer para ajudar essas crianças através da capoeira? Porque a capoeira não dá dinheiro. E nessa época eu dava aula à noite lá em Bom Sucesso, que foi meu primeiro lugar que eu comecei a dar aula, né? Eu comecei a dar aula em Bom Sucesso, para a galera de Bom Sucesso, onde teve o meu falecido contramestre, que era o Gerinho, que é um amigo, que eu ia formar ele, e infelizmente ele veio a falecer. Lá veio o Marcelinho, pessoas que eram minha base de grupo, que começaram ali, meus primeiros alunos, né? E lá também, em Bom Sucesso, eu tinha bastante aluno, eu sempre tive muitos alunos, sabe? Mas a galera, quando chegava no final do mês para pagar a academia, ninguém tinha dinheiro. Um, dois, três tinham dinheiro para pagar a academia e o resto não tinha. E eu não queria deixar de dar aula para essas pessoas. Mas como é que eu ia dar aula se eles não tinham dinheiro para pagar? E como é que eu ia sobreviver? Como é que eu ia viver da capoeira? E aí eu fiz uma coisa. Eu falei assim, olha, nessa época eu estava junto com o mestre Zumbi. Então eu falei para a galera, eu falei, galera, os alunos eram corda amarela. Eu falei assim, olha, eu vou parar de dar aula durante um ano. Eu preciso entender mais a capoeira, preciso conhecer mais a capoeira para poder fazer um trabalho direito com a capoeira. Isso que eu estou fazendo aqui não é. Eu já tinha uns alunos, sabe? Tinha uma galera. Mas eu falei assim, cara, eu não estou pegando a totalidade da capoeira. Eu preciso entender mais a capoeira, conseguir dar aula de capoeira de uma forma que eu consiga dar aula para quem tem condições de pagar, e quem não tem condições de pagar também, eu consiga dar essa aula. Então, olha, um ano eu vou parar, vocês vão ficar lá junto com o mestre Zumbi, lá junto com o Zumbi, que na época não era mestre, a gente não era mestre. Zumbi na época era corda verde, eu era azul. Eu falei, olha, fica lá com o Zumbi fazendo aula. Eu vou voltar. E aí, durante um ano, eu tirei um ano para entender, para estudar mais a capoeira, sabe? Então eu viajei muito,
fui a muitos lugares ver como os mestres estavam trabalhando. Eu trabalhava no meu trabalho, eu tinha um escritório de vendas, que eu era gerente, e que eu administrava no centro da cidade, e no final de semana eu ia para capoeira, eu viajava com meu dinheiro, botava ali o dinheirinho e pegava o busão e caminhava para algum lugar para ver como é que alguém estava trabalhando, como é que era a capoeira em Goiás, como é que era a capoeira na Bahia, para ver quem estava conseguindo ganhar dinheiro com a capoeira, quem estava fazendo um trabalho legal com a capoeira, que estava dando condições dessa pessoa viver de capoeira. Eu queria saber quem estava vivendo de capoeira. Então eu peguei várias coisas, vários elementos. É lógico que eu não chegava lá e falava, eu vim aqui estudar para ver como é que não, meu amigo. Era roda, era pancada, era chute, tapa, soco, era capoeira da época, né? Mas dentro daquilo tudo eu vi o contexto, como é que aquela pessoa estava trabalhando. Fui muito para Brasília. O mestre Amendoim, na época, era uma pessoa que tinha um trabalho gigante lá em Brasília, né? E tinha outros mestres. Eu viajei para fora do país para ver como é que estava a capoeira fora. E quando eu voltei, passado um ano, eu falei, bem, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu fui trabalhar num projeto em escola, ninguém fazia isso, era uma coisa que ninguém fazia nessa época, não pelo menos, quando eu falo ninguém, gente, não é que ninguém, não existia ninguém, tô falando que era pouquíssimas, a gente não ouvia falar das pessoas que trabalhavam com escola e capoeira, entende? E eu, lá pelo menos na onde eu vivia, no Rio de Janeiro, então eu fui aprender a fazer isso, eu fiz curso de circo, olha aí, fiz curso de circo, animação de festa, a Estácio de Sá estava dando uns cursos, sabe? E para trabalhar com criança, psicomotricidade. Então, fui fazer todos os cursos que tinha envolvido a criança e depois fui chamado para fazer um trabalho junto a um projeto de escola, em escola particular. Eu fui fazer esse trabalho de graça, não recebi nada durante muitos anos, tipo, muitos anos. Fiquei um ano sem receber nada, sendo enganado pela pessoa do projeto, enganado, né? Deixei a pessoa pensar que estava me enganando, fui aprendendo como é que ela estava trabalhando. Quando eu faço esses vídeos dizendo que todo mundo tem que pagar um preço por aquilo que quer, é verdade, tudo tem um preço. Eu passei, e depois desse tempo que eu fiquei aprendendo, eu falei, bem, agora eu já sei qual é o meu público, o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que trabalhar e como eu tenho que fazer para conseguir alcançar o que eu quero com a capoeira. Porque o que eu queria com a capoeira, na verdade? Não só me ajudar, mas eu queria poder ajudar aquelas pessoas que precisavam de ajuda. E eu consegui, porque não foram poucas, né? Não foram poucas. O que muita gente não sabe, que eu vou falar para vocês aqui agora, que isso só quem está perto de mim, as pessoas internas conhecem, é que durante muitos anos na minha vida, eu chegava, por exemplo, para o meu Fumaça, né, para o contramestre Fumaça, que está lá em Bali agora, e falava para ele assim, Fumaça, você conhece alguém que esteja precisando muito? Ele, pô, mestre, tem um cara lá da capoeira que eu conheço que está precisando muito. Eu falei, mas tem que estar precisando muito. Tá, tá. Traz ele então aqui que nós vamos ajudar ele. Vamos ensinar ele a trabalhar. Vamos colocar ele aqui para trabalhar com a gente. Vamos tentar ajudar ele. Durante muitos anos foi assim que me norteou. Mas, através disso, eu comecei a dar aula para as pessoas que tinham condições, pessoas que tinham condições de pagar bem pela aula. E eu sempre estudei muito para dar uma boa aula, para poder cobrar aquilo que eu estava oferecendo à pessoa, que era um trabalho diferenciado e de qualidade com a capoeira. Então, é uma boa pergunta, né? Boa pergunta. Primeiro, eu tenho que falar a parte negativa dessa história. A parte negativa é que, quando eu comecei a dar essa aula, por exemplo, para a galera com mais condições, a própria capoeira me discriminou muito, né? Eu fui muito discriminado, e talvez sou até hoje, não sei mais, agora não importa mais, mas na época que as coisas ainda me alcançavam, né? Eu tinha que provar que eu era o capoeirista, porque esse cara que tem dinheiro aí, esse cara que tem esse carrão, esse cara que pega, fica na praia pegando onda, esse cara é playboy. E ninguém nem imaginava qual era a minha raiz, né? De onde eu vinha, com quem eu treinei, como é que era a minha parada, né? Quem eu tinha conhecido dentro da capoeira, as pessoas estavam me vendo chegando, né? Então eu fui muito discriminado por isso, e tive que provar, né? E sempre disse aos meus alunos que faziam aula comigo, por exemplo, na Barra da Tijuca, a galera do Riviera, que a gente ia treinar 3 vezes mais do que todo mundo,
Porque quando alguém chegasse lá para fazer capoeira, as pessoas tinham que encontrar capoeira. E aqui na Sérvia é a mesma coisa, a galera aqui treina. Quem chega não tem essa de estrangeiro, encontra capoeira, né? Eu sempre tive isso como essência. Mas respondendo a sua pergunta, é, eu realmente na minha caminhada, eu sempre encontrei muita gente famosa, né? Uma das minhas primeiras alunas famosas que eu tive aí, né, foi a Nive Stelman, que ficou minha amiga, né? A Vivi, beijo grande para você, Vivi. É, e eu aprendi muito com ela, acredito também que ela aprendeu muito comigo, mas ela me procurou porque ela precisava fazer um papel no teatro que tinha alguns elementos da capoeira. Então ela me procurou por isso, né? E aí nós começamos de um jeito e terminamos de outro, né? Começamos de aluno e mestre e terminamos como bons amigos que somos até hoje, né? Amigos. Depois o filho dela fez aula com a gente, né? Lá na escola com a gente, o Miguelito, e foi muito bacana ver as gerações depois dela fazendo capoeira, né? É, mas todo mundo que chega na capoeira, sei lá, se eu for falar aqui o nome de todo mundo, vamos ficar aqui um vídeo falando sobre pessoas famosas que eu dei aula. A que todo mundo conhece agora é o Djokovic, que é o campeão mundial de tênis, né? Tá aí entre, acho que ele tirou agora o atleta do século aí né? Mundial, pensa, é um cara fora da curva. E ele, quando procura capoeira, ele procura esse mistério da capoeira, mas também procura a agilidade, a lateralidade, o que a capoeira pode acrescentar para aquilo que ele já tem. O interessante de ver essas pessoas fazendo capoeira é ver que elas estão, depois de chegar a um nível altíssimo na vida daquilo que ela faz, elas conseguem descer e vir aprender, ter a humildade de aprender, de chegar a ser aluno novo, né? Do zero. Mas por quê? Porque elas querem pegar um pouco de conhecimento. Muitas das vezes as pessoas querem pegar o conhecimento da capoeira, muitas das vezes elas vêm buscar o conhecimento do mestre, né? O que eu tenho de experiência de vida, por que eu sou essa pessoa que sou, ela quer estar ali perto, ela quer entender mais, né? Eu tenho comigo agora o Matheus Saldanha, né? Que eu chamo de jogador, nosso homem gol aqui, chegou também comigo através da capoeira. E nós hoje somos muito mais do que isso, né? A gente nem treina capoeira mais hoje, mas ele chegou primeiro através da capoeira. E ele é esse fenômeno aqui no leste europeu, agora no futebol, né? Então, a capoeira, ela, como é que eu posso te dizer? Ela tem uma luz que ela chama as pessoas, sabe? Ela desperta o interesse das pessoas. Elas também têm alguma coisa mágica, alguma coisa de interessante que atrai as pessoas a quererem entender o que ela é. E eu trago comigo, como mestre de capoeira, assim como vocês dois também trazem com vocês, como todos os mestres, professores e professoras, mestres e mestras, trazem dentro de si a luz da capoeira. E essa luz é uma luz que as pessoas querem tocar, querem sentir, querem entender. Eu acho que é isso que traz é, essas pessoas, né, que já são famosas no mundo afora, mas que quando se deparam com a capoeira querem conhecer um pouco da nossa arte. Então, na verdade, a minha adaptação está sendo, né? Eu tô, tô ainda me adaptando. Mas eu cheguei aqui, eu estava lá num evento do Grupo Senzala, 20 anos do Grupo Senzala lá na Europa, né? Lá que estava acontecendo em Paris, e fui convidado por uns alunos daqui da Sérvia para vir fazer um seminário. Isso foi em 2007. Eu tinha vindo aqui na Sérvia em 2004, junto com o mestre Peixinho, né? Eu comprei minha passagem para dar uma volta na Europa, estava fazendo uma turnê, e aí o mestre Shin estava fazendo um evento aqui na Sérvia. O mestre Shin é o dono de um trabalho gigante aqui. Quando eu cheguei aqui, ele estava aqui, mas eu acho que o primeiro a estar aqui fazendo o trabalho é o mestre Umoy. Isso é o que eu acho, né? O mestre Umoy não me falou que ele foi o primeiro, mas eu acho que ele foi um dos primeiros a chegar aqui e fazer trabalho. Ele tem um trabalho aqui na Sérvia também. Então, em 2007,
um grupo me convidou para vir para cá. E eu fiquei aqui, né, fazendo esse trabalho com esse grupo, tal. Ficava aqui 1 mês, 2 meses, voltava para o Brasil. Até que um dia eu pensei assim, cara, eu tô junto com a capoeira lá na Sérvia, mas o Mestre Tim tem um trabalho lá já bacana, já, né, fixado. Também é do grupo Senzala. Tem o Mestre Umoy, tem a capoeira do Mestre João Grande, tem os alunos do Mestre João Grande que estão aqui, né? Falei, vou fazer uma coisa diferente, cara. Vou construir um centro de cultura brasileira que vai ser além da capoeira, né? Porque a capoeira é de todo mundo. Eu vou fazer uma coisa, já que eu estou chegando, porque eu sou o único mestre, pelo menos até agora. Daqui a pouco vai ter vários mestres, vão ter vários mestres aqui na Sérvia, né? Os alunos do Mestre Tim estão se graduando aí. Daqui a pouco também vão ser mestres. Mas naquele momento eu era o único mestre que estava chegando aqui, né? Eu cheguei aqui de contramestre. Então eu falei assim, cara, eu vou pegar o meu conhecimento e vou fazer uma coisa diferente. Eu montei um centro de cultura aqui na Sérvia e fiz em 2009 o primeiro evento da Semana da Cultura Brasileira. E foi um evento diferente, por quê? Porque eu sou uma pessoa que vejo muito filme, né? Por exemplo, esse final de semana eu fiquei dentro de casa vendo filme. Eu adoro ver filme. Eu adoro ver todos os tipos de filmes. Isso é um hobby que eu tenho, né? Então, eu via muito filme e pensei assim, cara, eu nunca vi ninguém na capoeira. De novo, eu nunca vi, pode ter feito, tá? Mas eu nunca tinha visto ninguém na capoeira fazer trailer. Eu falei, eu vou fazer um trailer desse evento que eu vou fazer em 2009. Então, eu comecei a fazer o evento em 2008, eu levei um ano preparando o evento, e eu fiz um trailer, sabe? Contratei uma pessoa para fazer um trailer, e foi muito bacana, porque com música e tal, parará, com os convidados, e botei o trailer aí para rodar, né, no antigo YouTube, que as pessoas nem imaginavam em acessar lá naquela época, não era o hábito da galera estar acessando o YouTube. Coloquei outdoors na rua, né, fiz um evento assim com uma proporção gigante. Recebi pessoas de todos os lugares aqui da Europa, pessoas fora da Europa. Trouxe 40 brasileiros do Brasil, direto do Brasil. Tivemos a ajuda do governo federal e eu fiz essa primeira Semana da Cultura Brasileira. Evento que ia se repetir em 2011, depois eu iria fazer outro festival em 2014. E, enfim, a Sérvia, eu comecei aqui achando que eu, né, com a minha arrogância, com a idade, com todo o conhecimento que eu tinha, eu achava que eu poderia mudar, né? Olha que pensamento, que eu poderia mudar a estrutura da cultura local e implantar a minha, quando na verdade não foi isso que aconteceu. A cultura local me, me fez me adaptar, né, ao povo, né? Aprendi a amar esse lugar. Eu considero a Sérvia como minha casa. E a barreira da língua foi muito difícil durante muitos anos. Eu passei muito sufoco, porque para aprender o idioma não é fácil, não é fácil até hoje. Tem várias coisas que eu escuto e fico assim, caramba, o que que significa isso? Né? Mas eu cheguei até o mais alto, né, aqui, né? Trabalho com pessoas de todos os níveis sociais, mas cheguei até filhos de ministros, ao grande ícone, né, do leste europeu, que é o Djokovic. Fiz várias propagandas em televisões, fiz propaganda de café, fui em todos os programas de televisões que existem aqui, montei um centro de cultura também lá na Escópia, né, na Macedônia também, fiz um trabalho lá, comecei esse trabalho há 12 anos atrás lá, ou seja, fiz grandes eventos, carnavais aqui também, fiz várias coisas dentro das minhas limitações. Então, eu lá no começo, que a galera estava voltando com essas atividades, né, vamos dizer assim, eu fui procurado por muitos, né? Aliás, eu fui procurado até por pessoas que estavam idealizando os eventos muito grandes na capoeira a respeito de campeonato. E eu, nesse momento, eu não estava conseguindo visualizar em que isso poderia ajudar o capoeirista que está na ponta, né? Quem é o capoeirista que está na ponta? É aquele que está lá dando aula de capoeira, né? Tentando sobreviver com a capoeira. Eu estava interessado
em fazer projetos que essa pessoa que está na ponta tivesse condições de viver da capoeira, né? De ganhar dinheiro com a capoeira, de ter um carro com dinheiro da capoeira, sabe? De poder viajar com dinheiro da capoeira, se vestir bem com dinheiro da capoeira, não viver, mas não sobreviver com a capoeira, mas viver, né? Então, nessa época, eu estava muito direcionado a esses projetos e tudo mais. Não que eu mudei de ideia, eu continuo com essa mesma ideia. Mas nesse momento que me procuraram, eu achei, eu não estava conseguindo enxergar muito bem o que estava, aonde isso iria levar de benefício para essas pessoas. Aí ouvi assim, não, mas as pessoas vão ter um ídolo na capoeira. Eu falei, tudo bem. Vão ter um Ronaldinho na capoeira, tudo bem. Mas a minha ideia é que as pessoas não tenham só um Ronaldinho na capoeira, né? É que elas sejam, não precisam ser o Ronaldinho, mas seja um jogador, pelo menos, que ganhe dinheiro e consiga sobreviver bem com aquilo que está ganhando. Então, esse é o meu pensamento, né? Na época que as pessoas me procuraram para falar sobre isso, pedindo para que eu entrasse também. Dito isso, é, minha visão sobre tudo isso que está acontecendo agora na capoeira é positiva, não tem nada de negativo. Eu acho que tudo que tem de visibilidade para a capoeira, que vai levar a capoeira para um outro nível, que outras pessoas vão ver a capoeira, perfeito. E eu, de verdade, acho que isso não muda a essência da capoeira, porque não muda a nossa aula, não muda a minha aula, não muda a sua aula. Seu aluno não vai sair da capoeira, ou vai entrar mais pessoas na capoeira, ou não sei, sabe? Eu acho que isso não vai modificar o dia a dia do capoeirista que está aí trabalhando com a capoeira, fazendo a sua aula. Eu acho que isso vai acrescentar na visibilidade da capoeira. E eu acho que isso também tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Com muito UFC, né? O boom do UFC, ele alavancou muito o jiu-jitsu, né? Porque quando você viu o UFC, a propaganda que o UFC fez na televisão brasileira, por exemplo, na televisão mundial, foi muito grande, era muito maciço. Então todo mundo estava olhando ali sábado à noite, chegou uma época, estava geral dentro de casa, ou nos bares, nos clubes, vendo o UFC e aquela propaganda maciça sobre aquelas lutas. E cadê a capoeira, né? Onde está a capoeira nisso? A capoeira estava ali, a raiz de muitos lutadores, mas ninguém estava falando sobre isso. Então, eu acho que esses campeonatos, cada campeonato tendo proporções maiores, tendo mais visibilidade, é lógico que vai ajudar a capoeira, é lógico que vai levar a capoeira para um outro nível. E a capoeira, a capoeira que nós conhecemos, a capoeira que nós jogamos na roda, eu acho que isso não muda, né? A essência da capoeira, tudo que a capoeira tem, acho que isso é inabalável. Assim como o mestre Bimba também estava fazendo lá atrás, no tempo dele e tal, não estava mudando a essência da capoeira também, que estava em volta, né? O mestre Pastinha estava lá com a sua capoeira, o mestre Valdemar estava lá com o seu barracão, e assim por diante. Eu acho que a capoeira é grande, tem espaço para todo mundo, e cada um pode trabalhar com a capoeira da maneira que achar melhor, né? E vamos botar uma aspas aqui, da maneira que achar melhor, lógico, sem prejudicar e sem interferir na imagem da capoeira. Você não me perguntou, mas eu vou te falar. Tem outros movimentos que acontecem com a capoeira nesse momento que as pessoas não falam, né? Mas, por exemplo, e eu vou falar porque eu sou assim, não consigo. Por exemplo, o Puma Camilê, ele faz um movimento com a capoeira também e que as pessoas não ficam assim, ou discriminam, ou falam pelos cantos, ou não sei o quê. É um movimento da capoeira também. É um movimento que ele está fazendo junto com a capoeira. É um capoeirista que faz um movimento com a capoeira dessa forma. Vou levar para um outro extremo. A capoeira gospel, né? Eu fui muito, apanhei muito nas redes sociais porque eu falava que a capoeira gospel era capoeira. Não, mas é outro tipo de capoeira, vão roubar a capoeira. Ninguém rouba a capoeira da capoeira, cara, do capoeirista. E a capoeira gospel estava lá, está aí, até hoje, não mudou nada. Todo mundo continua fazendo capoeira. Pareceu que não, vão levar a capoeira da gente. Vai levar a capoeira para onde, gente? Então, a capoeira tem espaço para todo mundo. Eu acho que cada um está fazendo a sua maneira, o seu olhar, o achando, fazendo o que acha melhor para a capoeira. Acho que ninguém acorda de manhã e fala assim: ah, vou fazer uma coisa ruim hoje para a capoeira. Não. A pessoa vai lá e faz,
e a capoeira, para a capoeira, aquilo que ela acha de melhor. É importante lembrar que cada um está vendo a capoeira com o seu olhar e com a sua visão. Então não existe a grande verdade. Eu sou uma pessoa que tem uma visualização muito grande nas redes sociais, no mundo da capoeira, né? Mas eu não sou a verdade. E no começo da nossa conversa aqui, eu falei assim, gente, eu me descaracterizei para ninguém falar comigo de grupo, porque seria muito difícil eu falar de capoeira fazendo parte de um dos maiores grupos da capoeira, né? Aí a pessoa, mas também você é desse grupo, e o próprio grupo ia me cobrar, né? Você está falando isso daí, pô, como é que você está falando pela gente? Então, a visão de capoeira de cada um é bem diferente uma das outras. Nós podemos viver dentro do mesmo grupo e ter visões completamente diferentes da capoeira. E não por isso ser visões erradas, simplesmente diferentes. Resposta grande, né? Mas a galera que está ouvindo aí já sabe como é. Eu preciso dar o contexto. Isso é meio lenda, né? Agora pronto. Esse é o tipo de corte que dá aquele que viraliza, né? Esse é um tipo de lenda. O cara está começando a dar capoeira dar aula de capoeira muito cedo. Quem não começou a dar aula de capoeira muito cedo, taca a pedra aí. Como é que é? Ataque a primeira pedra, quem não começou a dar aula de capoeira muito cedo. Todo mundo começou a dar aula de capoeira muito cedo. É sempre muito cedo para outra pessoa que está olhando. É sempre muito cedo para o vizinho, para quem quer te recriminar. É cedo para se formar, é cedo para trocar de corda, é cedo para essa pessoa estar fazendo tal coisa. É sempre muito cedo para todo mundo. E, na verdade, quem vive da capoeira, ela procura. Viu? Uma coisa vai se conectar com outra, né? Quando eu falo para vocês que eu estava sempre pensando na pessoa da ponta que quer viver de capoeira, é por causa disso. Porque o capoeirista ele começa a gostar da capoeira, o que ele quer fazer? Ele quer dar aula para viver da capoeira, para estar mais na capoeira. Porque a capoeira pede muito da gente. Você está nos eventos, você está viajando, você está na aula de fulano, é uma roda que acontece numa quinta-feira, é um não sei o que acontece numa quarta-feira. Como é que você vai estar trabalhando num trabalho normal que não seja capoeira e vai estar fazendo essas atividades, né? Vai estar presente dentro disso. Então, o próprio capoeirista, ele procura a se agarrar na capoeira de alguma forma para poder gerar renda e ele não precisar procurar um trabalho fora. O que nós precisamos fazer para melhorar isso? Aí eu volto naquela história lá da minha conversa, dos meus objetivos. Precisamos estar formando melhor essas pessoas. Pô, eu tenho um aluno dentro da minha academia que quer dar aula de capoeira. O que eu tenho que fazer com ele? Pô, dar ferramentas para ele dar essa aula de capoeira. Então, se as pessoas fizerem isso, não tem problema, não tem um cedo pro cara. Lógico, você não tem um ano de capoeira, mas só para a gente entender uma coisa, como é que vocês acham que a capoeira chegou aqui na Europa? Os mestres, os grandes mestres, estavam fazendo esses trabalhos aqui? Ou eram pessoas, alunos, que começaram 2 anos de capoeira, 3 anos de capoeira, que ia lá com o mestre chegava, fica nessa cidade aqui fazendo esse trabalho. Aí hoje, quando vê todo mundo mestre, é mole. Mas não é assim, não. Essa não foi a história verdadeira. Então, quer dizer, é lógico, gente, não estou falando que todo lugar foi assim. Mas eu cheguei aqui na Europa, quando eu cheguei na Europa, a primeira viagem que eu fiz em 2000, eu encontrei aqui vários alunos, que não era nem professor, não era nada, e estava segurando o trabalho para mestres aqui fora. Então, quer dizer, eu vi mestres se formando aqui fora com 20 anos de idade. Eu vi tudo isso. Agora, quando a gente. Aqui na Sérvia tem um ditado que diz o seguinte: não me pergunte como eu ganhei meu primeiro milhão. Depois do meu primeiro milhão, eu posso te apresentar notas, posso te apresentar tudo, mas o meu primeiro milhão, não me pergunte nada sobre ele. Então, não me pergunte nada sobre o passado. Da agora para frente, eu quero que todo mundo seja assim. Você só pode dar aula depois da corda roxa. Você só vai se formar depois de não sei o quê. Papapá. Hipocrisia. Não é assim que funciona na realidade, no dia a dia. Nem foi assim que funcionou. Você vai pegar lá os mais velhos, né? A velha guarda, também não era assim que funcionava com eles.
Então, é lógico que os tempos são outros. E eu não estou aqui, vamos lá, hein, cuidado, vamos pegar um pedaço do meu vídeo e vai sair por aí colocando aí, não. Eu não estou aqui falando que qualquer pessoa dá aula de capoeira e tudo bem. Não, não é, tudo bem. Quem está supervisionando esse trabalho tem que estar dando ferramentas, tem que estar alimentando aquela pessoa. Eu digo alimentando de conhecimento. Você chega num lugar e você conhece quem está sendo assessorado pelo mestre e quem está sendo largado lá pelo mestre. São coisas diferentes. Quem está sendo assessorado pelo mestre no lugar e quem está sendo largado pelo mestre está dando aula. Então, o cedo é muito relativo, muito mesmo. É, é cada caso um caso. É, vamos por parte, né? Eu, quando comecei a fazer esse trabalho na internet, eu não tinha visto ninguém que fazia esse trabalho, não conhecia. Vou ser justo, no YouTube tinha o Itapuã Beira-Mar, o mestre tinha um canal no YouTube, mas com coisas diferentes. Ele estava colocando ali coisas da capoeira, que na verdade era muito bacana, filmes bem editados e tal. É, Mas ninguém estava falando sobre capoeira. Tinham vídeos, o mestre Coyote, que é uma pessoa também, que quando eu cheguei no YouTube, ele já estava com um canal grande no YouTube, o canal dele acho que é gigante ainda, né? Mas também era vídeos de capoeira, tal, não sei o quê, mas falando de capoeira, eu não tinha visto ninguém. Uma curiosidade que eu vou contar para vocês aqui, que muita gente não sabe, gente, eu não vejo nada de capoeira de outras pessoas. Eu não olho, eu não me alimento dos outros trabalhos. Eu sou uma pessoa assim completamente alienada com Instagram. Às vezes a pessoa fala assim, pô, o mestre não me segue lá no Instagram, gente. Eu coloco os vídeos, mas eu não fico vendo os vídeos no Instagram, sabe? Quem me conhece aqui, tipo, o Fumaça, que faz as coisas para mim, ele apresenta, me dá um toque, pô, mestre, aquela parada ali que o senhor fez, tinha que ter, faz assim que fica melhor, mexe naquela ferramenta, eu não entendo de ferramenta, sabe? Então, eu não sou uma pessoa que estou dentro das ferramentas da capoeira, até mesmo isso é bom por um motivo, por um lado, porque eu não me influencio. O que eu faço natural para minha galera, para a galera que curte, para a galera que me segue, mas eu não estou pegando nada de ninguém. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, né, você falou uma coisa aqui que muitos fazem, mas não me falam, né? A maioria das vezes eu vejo as pessoas fazendo coisas que eu fiz em algum momento. Eu estou vendo que a pessoa está seguindo aquela trilha que eu abri, que foi um caminho que eu abri na internet. Lógico, eu paguei um preço muito alto, né? Fui muito crucificado, fui zombado, as pessoas não estavam entendendo o que eu estava falando, então ficavam me zoando. Demorou a cair na real da galera que existia um novo caminho para a capoeira e a capoeira ia entrar na internet. As pessoas não queriam aceitar isso. Os mestres ficavam com raiva de mim, fulano ficava com raiva de mim. Pô, o que é isso? O que o Pulmão tá fazendo? Pô, como é que tá falando na internet isso? Era o futuro. Uma coisa que eu sei que eu tenho, e aqui não fica nem um pouco minha de falta de humildade, é ser visionário. Eu sempre fui visionário nas coisas que faço. E por que eu sou visionário? Porque eu me acho visionário? Não, porque eu estudo para ser. Sabe? Eu olho as coisas e penso, cara, onde é que isso vai estar daqui a tanto tempo? O que eu posso fazer para que, em vez de eu seguir aqui, eu consiga alcançar lá na frente isso. E aí eu começo a buscar em outros lugares, sabe? Em outras coisas, não na capoeira. Eu vejo o que está acontecendo no mundo em volta. E aí é que vem a minha. Como é que é o nome? Essa minha parte do visionário. Porque eu tô me alimentando de tantas outras coisas ao redor que estão fora da capoeira, porque a capoeira para mim é natural, ela está fluindo em mim, então eu não preciso ficar buscando. Eu sou capoeirista.
Eu sou capoeirista. Naturalmente, eu estou respirando capoeira o tempo inteiro. Então, eu vou lá nas outras coisas e vou me alimentando. Eu vou lá, cara, tem um cara que está fazendo tal coisa assim, lá em tal lugar que está dando certo. Pô, fulano que trabalha com uma coisa assim, que poderia se encaixar aqui, está dando certo, já está fazendo dessa outra forma. E eu vou, trago aquilo para dentro da capoeira. E quando eu trago aquilo para dentro da capoeira, a primeira recepção que eu tenho é sempre a dura, né? A galera não gosta, acha que eu tô maluco, que não tem nada a ver. Mas eu tô vendo que o mundo já está girando ao contrário daquilo e que lá na frente aquilo é que vai acontecer mesmo. Então eu tenho certeza, porque eu não levei aquilo assim, sabe, de orelhada. Eu estudei, eu fiz um estudo sobre aquilo e falei, cara, vai acontecer, daqui a tanto tempo isso vai estar bombando. A galera não está conseguindo enxergar agora, mas o caminho é esse aqui. E eu sempre faço isso com tudo. Os vídeos meus que mais. Tem vídeos meus que mais. Todos os meus vídeos dão. Todos os meus vídeos dão sempre polêmicas, né? Por quê? Porque eu falo aquilo que realmente eu estou achando. E quando eu falo achando, eu vou botar uma aspa aqui, porque eu não acho de achar. Eu procuro estudar aquilo antes de falar. Então, por mais que a pessoa não goste do que eu estou falando, ela, em algum momento, ela vai se confrontar com aquilo. Porque é verdade, eu não estou inventando. Eu estudei aquilo. Então, tipo, eu faço um vídeo, sei lá, né? Vamos falar aqui. Eu fiz um vídeo falando sobre. Ó, tá vendo? Eu falo as coisas. Eu fiz um vídeo falando sobre. As pessoas me pediram muito sobre graduação, a unificação da graduação, né? Caramba! Cara, quantas pessoas me odiaram por isso? Não, você não sabe o que está falando, não sei o que, gente. Eu só acho que a capoeira não consegue se adaptar a uma unificação de graduação por causa do ego do capoeirista. Quem vai usar a graduação do outro? Como é que você vai pegar os mestres antigos, a velha guarda, falar para eles tirarem a graduação deles, usar uma graduação diferente, sabe? E entre todas as outras coisas. Mas não quer dizer que quem está participando da unificação das graduações está errado e que não está dando certo para ele. Mas, cara, a galera entendeu isso de uma outra forma. Eu vi que teve gente que ficou de cara feia comigo, parou de me responder, ou parou de responder, parou de me escrever e tal. Faz parte do processo. E esse foi um vídeo que me trouxe assim vários, né? Porque muita gente estava de um lado, outra gente estava do outro, mas eu falo com base, não falo nada assim, e tipo, eu não falo nada também com a intenção de magoar ninguém e nem querendo trazer ibope para mim. Eu não faço vídeos polêmicos para a galera me dar like ou para não sei o quê. Eu faço aquilo que eu acho que vai ser de benefício para a capoeira. E eu sou assim com tudo. Dentro das minhas convicções, se eu acho alguma coisa sobre algum tema, eu vou lá e falo. Ó, é isso, 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 isso aqui. Ah, mestre, mas não sei o quê. Se você tem condições de debater esse assunto comigo, fique à vontade, a gente vai debater. Mas tem que se preparar para debater o assunto, porque antes de eu falar, eu fiz um estudo grande. Porque eu sei que eu estou colocando a minha cara na janela, numa janela muito grande, chamada internet. Se eu estiver mentindo de alguma coisa, eu estiver falando alguma besteira, pô, é tudo que muita gente está esperando para acontecer. Então eu faço uma base muito boa daquilo que vou falar para falar. E sempre que falo, a palavra sai da minha boca, as interpretações vão sendo adquiridas por cada um daqueles que estão consumindo, e aí já não é mais minha responsabilidade, é responsabilidade daqueles que estão ouvindo. Foi um vídeo, é um dos vídeos meus que mais viralizam, né? Depois dos polêmicos, lógico. É esse vídeo chamado Na Minha Levada, né? São as músicas que as pessoas não cantam mais nas rodas de capoeira. E tem um porquê. Eu sempre gosto de retornar com as músicas antigas, e não é saudosismo, né? Não é ser purista. É porque as músicas, eu sempre me pego aprendendo alguma coisa a mais nas músicas do passado, sabe? Quando eu tô assim, cara, eu quero, às vezes eu quero estudar alguma coisa da capoeira, eu falo assim, deixa eu ouvir aqui
Deixa eu ouvir o que o mestre Traíra tá cantando lá no vinil dele. E aí eu escuto o mestre Traíra cantando e tem lá uma história dentro daquilo que ele está cantando que eu não tinha ainda percebido. Eu já escutei 30 anos direto o vinil do mestre e me pego assim com uma coisa nova que está ali dentro, sabe? Aquele detalhe que você deixou escapar e fala assim: caramba, olha o que o mestre está falando aqui. Então, do mesmo jeito que eu aprendo ouvindo os mestres do passado, eu acho que eles deixaram dentro de uma cápsula chamada música algumas coisas do passado para gente. E eu vou falar isso, o que é cápsula, né? Tem aqueles projetos dos Estados Unidos que os caras colocavam na escola, enterravam uma cápsula com várias coisas do que estava acontecendo naquele momento e desenterrava 50 anos depois para outra geração, né? E a geração ficava sabendo o que aquela geração estava passando quando tinha aquela idade. Então eu observo que as músicas trazem com ela vários elementos, né? A gente falou aqui em algum momento sobre a capoeira nos campeonatos e tudo mais. É muito legal, mas é muito legal também a gente estar sempre resgatando os mestres, sabe? Eu tenho uma preocupação muito grande do meu aluno. Eu aqui na Sérvia, por exemplo, eu dou aula e todo final de aula eu canto uma música e explico a música para o aluno em português para eles poderem, traduzo, falo para eles o sentido daquela música, para que eles sintam, quero que eles sintam o sentimento, sabe? Eu, eu sou da parte da luta da capoeira. A minha cicatriz no rosto, na mão, não é por acaso, sabe? Eu gosto dessa parte da luta, né? Não sei até quando eu vou poder viver dentro dela, mas eu gosto. Mas se a gente perde a essência da capoeira, que é a história, que a gente perde o respeito pela ancestralidade, pela velha guarda, pelos mestres que vieram antes de nós, a gente perde a conexão da capoeira e fica sendo qualquer outra coisa. Já não importa mais, né? Daqui a pouco a gente se perde. O que é a capoeira? O que é isso? É uma meia-lua ali no UFC, o cara deu. Outro dia alguém me mandou um chute que não era nem da capoeira, mas o cara falou, ah, é da capoeira. Mas não é mais, mas o cara já não sabe. Então, eu tenho essa preocupação. A minha ideia de trazer essas músicas sempre para a atualidade é tentar manter a memória desses mestres vivos. Quando a gente perde o sentimento, se você baixa no pé do birimbau e você já não sente mais nada, já não é mais capoeira, já é uma outra coisa. Calma, deixa eu explicar isso que eu falei, senão as pessoas vão distorcer. Não é que você baixa no pé do birimbau e vai ver uma entidade em você, não é o candomblé. É, quando você baixa no pé do birimbau e não sente arrepiar o corpo, você não sente aquela emoção no peito para jogar com a música que o cara está cantando, aí perdeu. Então, quando eu trago essas músicas do passado e coloco ela aqui na mesa de novo, destrincho ela para a galera cantar, sabe? Motivando isso. E olha, que eu tenho que abrir um parênteses aqui para falar uma coisa. Muitas das vezes eu trago uma música do passado para o presente e eu aprendi essa música errado, alguma palavra errada, alguma coisa. Você acredita que às vezes o dono da música aparece, ninguém estava cantando essa música, ninguém cantava mais. E aí vai lá onde eu coloquei a música e fala: olha, você distorceu a minha música na parte que é bababá, não é bababá, é tá, tá, tá. Aí eu vou lá, falo: obrigado. Poxa, mas a minha ideia era só que as pessoas conhecessem você, conhecessem a música. Coloca aqui embaixo, então, qual é a maneira certa, sabe? Já que ninguém estava cantando agora, o mundo vai ouvir a sua música. Então, você vê que não é fácil, né? Porque até aquele que eu estou tentando trazer para o presente tá me enforcando ali para eu não fazer aquilo. Mas a ideia é essa, em suma, né? É trazer para o presente aquilo que está lá no passado para a gente não esquecer. É, esse livro eu demorei a escrever ele, né? Foi um processo muito dolorido primeiro dentro de mim. Eu falo sobre uma parte muito difícil da minha vida. Eu acho que ninguém quer falar sobre as feridas, né? As pessoas querem falar sobre a parte boa,
sobre aparecer no Jornal Nacional, né? Isso é legal, fantástico. Aliás, vou abrir uma aspa aqui. Eu recebi um comentário outro dia que eu saí no Fantástico, aí a pessoa no Jornal Nacional, saí no Fantástico também com a matéria, mas primeiro foi no Jornal Nacional, né? Aí alguém me escreveu, falou assim, não vou falar o nome da pessoa que nem vale a pena, mas escreveu e falou assim: poxa, mestre, que bom que o senhor saiu no Jornal Nacional, que pena que o Jornal Nacional não é mais o mesmo, né? Aí eu pensei aquilo durante o dia, eu falei, caramba, eu passei a vida inteira vendo as pessoas famosas saindo do Jornal Nacional, com matérias e tal, na hora que, na minha vez que eu saio, falando, um capoeirista falando sobre é, a capoeira, o cara me fala que não é mais o mesmo, não é. Ah, então, se fosse uma coisa muito positiva, era legal a gente estar falando e ver, até nas coisas positivas a gente recebe as críticas, né? Esse livro é uma parte muito triste, né? Eu falo da morte da minha mãe, está dentro dele, do meu encontro com a capoeira também, mas numa época que eu passei fome, passei frio, passei por enchente, sabe? Então, era muita coisa que eu precisava de um tempo para curar as minhas feridas internas e olhar para ele de uma forma lúcida, sabe? Não com a emoção, mas lúcido. Então, eu precisei viajar muito, eu precisei conquistar muitas coisas para poder falar, escrever sobre coisas sem ser só com sentimento. Então, eu fiz um livro é, de, de uma leitura dinâmica, contando a minha história, o meu tempo nas ruas, entre as favelas do Rio de Janeiro, minha vivência entre assassinos, passando pelas minhas dificuldades, algumas coisas da capoeira que eu vivi e tal, mas de uma maneira mais sóbria. E eu também coloquei ele em sérvio, né? Eu fui o primeiro brasileiro a fazer isso aqui nos Balcãs, ter o meu livro aqui em sérvio. E uma coisa é você sonhar com o seu livro, outra coisa é você escrever o livro e outra coisa é encontrar alguém que publique seu livro, né? Eu consegui isso e isso para mim foi assim uma vitória muito grande, porque é deixar uma carta, né? É deixar uma carta. Se eu vier a falecer amanhã, um pedaço da minha história está aí. As outras a internet conhece, mas a minha infância, o que eu passei na rua, o que as pessoas podem aprender com o meu livro, está aí. Bem, alguém me deu uma ideia de eu colocar meu livro na Amazon, porque ele acabou no Brasil em português, tem aqui na Sérvia só em sérvio, tem algumas pessoas falando para eu colocar ele em inglês, mas alguém chamado Mestre Capacete me veio com essa ideia de colocar o livro na Amazon e eu falei com a pessoa que cuida do meu livro no Brasil e vamos ver se isso acontece. É uma palavra, né? Uma palavra de incentivo. Ó. A capoeira está aí, sempre teve aí para todo mundo. Alguns anos atrás, eu perguntei ao grande mestre acordeon, que é uma das minhas referências na capoeira, mestre, como é que é ser mestre? Porque quando eu for mestre, vão ter vários mestres. E o mestre me respondeu: sempre teve vários mestres, mas tem os mestres e os mestres. Tem os mestres que se destacam e os mestres que não se destacam. Tem os mestres que faz isso, tem os mestres que faz aquilo. Então, para a galera que está na capoeira, eu sempre deixo a mesma fala, né? Se destaque naquilo que você faz, dentro daquilo que você quer com a capoeira. Você precisa ser o maior de todos. Você tem que ser bom naquilo que você faz para as pessoas que estão com você. E olha, não importe com o que as pessoas falam, porque as pessoas vão parar de falar quando aquilo der certo. Só faça. Corra atrás da sua capoeira, treine, toque seu instrumento, faça a sua caminhada. Cada um tem a sua caminhada. Eu tenho a minha caminhada, meu mestre teve a dele. Cada um tem o seu tempo de capoeira com sua galera, é normal. Eu vejo hoje em dia as pessoas falando assim: ah, mas fulano só anda com ciclano. Sempre foi assim. Cada um anda no seu nicho de capoeira, com a sua galera de capoeira. Então, cada um tem que fazer o seu trabalho.
A capoeira é grande o suficiente para todo mundo fazer seu trabalho e ganhar dinheiro com o seu trabalho, usufruir da capoeira com aquilo que ela faz. Então, acredite naquilo que você faz, faça da melhor forma e toda vez que você achar que você já sabe o suficiente, volta para trás e começa de novo, porque ninguém sabe o suficiente. Está no caminho errado. Pô, então, essa é uma pergunta boa, né? Porque eu dei uma base pro Rafael, faculdade, tudo mais, dei estudo a ele e coloquei ele para trabalhar para mim, né? Eu falei, ó, em algum momento eu comecei a falar, ó, a mesada agora é o trabalho, tem que ir trabalhar e vai trabalhar junto com a minha equipe no Brasil. E eu falei para a equipe, ó, tudo que tiver de trabalho joga pro Rafael, tem que ralar ele. E eu não dava mole para ele, tipo, ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Chegava, primeiro ia para a faculdade, saía da faculdade, ia para o trabalho junto com a rapaziada, nas escolas, voltava e depois do trabalho ia para o treino da capoeira e chegava em casa meia-noite. E de manhã cedo ia para o trabalho. E eu falava, tudo que tiver tem que ser ele. E aí as pessoas, caramba, mestre, tá fazendo isso com seu filho? Eu falei, cara, se eu não ensinar ele, ninguém vai ensinar, a vida vai ensinar de outra forma. Então eu fui dando uma vida legal para ele, legal, 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 para ele ficou adulto, eu falei, agora vai ser assim. Em algum momento dessa história ele falou, pô pai, quero cantar, minha parada é música. E eu ouvi dos meus amigos, né? Não, porque eu tenho vários amigos que não são da capoeira. Pô, cara, que isso? Não faz isso, não deixa ele para esse negócio de música, não sei o quê. E eu perguntei a ele, filho, o que você quer de verdade? É a música. É mesmo? É, é. Então só tem uma coisa. Só não me vem aqui ser qualquer músico. Vai ser músico, vai ser cantor? Qualquer coisa que você escolha para fazer, não seja o mais ou menos. Se dedique para ser o melhor. Você é o varredor de rua. Seja o melhor varredor de rua e nada contra os varredores de rua, tá, gente? Só estou dando um exemplo. Vai ser o melhor. Quando alguém falar, tá varrendo rua, fala, ó, tem um cara ali que varre rua mesmo. Porque eu varri muito quintal da rua onde eu morava, eu varri o quintal da galera para ganhar dinheiro. Toda vez que alguém queria varrer o quintal, eu falava assim, chama o pulmão. Eu ia lá, ó, varria como ninguém varria. Tá fazendo? Seja o melhor. E ele ficou lá. Eu vi que ele estava realmente se dedicando àquilo. Em algum momento ele tinha que procurar. Estavam falando, ó, vai procurar um emprego. Eu falei, não. Enquanto eu estiver vivo, não vai procurar emprego nenhum. Saiba procurar emprego, não. O emprego é esse aí, tá afim mesmo? Vou te ajudar naquilo que puder. E ele lutou pra caramba, se dedicou bastante e se dedica mais ainda. Todo dia ele está no estúdio gravando, chega em casa 2 horas, 3 horas da manhã e tá aí entre os melhores, graças a Deus. Tá lá, agora é o Raflow, né? É artista, tá lá vivendo com o dinheiro dele, com a parada dele, fazendo o que ele gosta e treinando a capoeira, que é maneiro pra caramba, né? Tá lá, tá indo pegar uns treinos com o mestre Jabá, e eu fico bacana, fico feliz que ele tá lá dando as pernadas dele, a capoeira tá com ele ainda. Viu? É aquilo que eu falei para vocês. A capoeira tá dentro da gente. Ninguém muda isso. Eu estou formando agora em novembro, todo mundo já sabe, então já vou jogar aqui. Estou formando o contramestre Orelha, lá da Bahia, a contramestre Karen, de Campinas, o contramestre Fumaça, que está em Bali, e o contramestre Sal, em novembro. É sempre muito interessante quando chega a época da formatura, né? Porque, como eu falei no começo, cada um tem uma visão diferente das pessoas que estão sendo formadas. E nós que estamos formando as pessoas, nós precisamos ter a nossa convicção. Nós é que sabemos quem são as pessoas, por que elas são formadas, por que está sendo formada nesse tempo, não foi formada antes, não foi formada depois. A formatura é sempre uma coisa muito importante,
mas muito mais importante para quem está sendo formado e para quem está formando. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a capoeira, eu fiz um vídeo esses dias falando sobre isso, né? Ninguém está me perguntando isso, mas eu estou respondendo aqui. A capoeira tem muito isso, né? De achar, de as pessoas falarem assim, eu não ligo para graduação, fulano não precisa se graduar, não se gradua mais não. Mentira, caô. Todo mundo quer chegar na linha, no final dessa corrida, que não é o final, é o começo de uma outra corrida. Mas todo mundo quer chegar. Você vê todo mundo se graduando na sua vez. Não, esquece isso, cara. Tá esquentando com graduação. Pô, mas calma aí. É a mesma coisa eu falar assim, seja humilde. Não compra isso para você, não. Aí, pô, mas você está falando para mim ser humilde, não comprar para mim, depois você comprou para você. Não, deixa então eu comprar, deixa eu usufruir disso, deixa eu ver que isso realmente não tem importância para mim, sabe? É, Então a graduação é a mesma coisa, se formar é a mesma coisa. Eu não estou nem aí para semestre. Caô, todo mundo quer chegar a essa graduação, todo mundo quer semestre um dia. Daí em diante é com o aluno, é com ele e a capoeira. A capoeira cobra de cada um do seu jeito, mas todo mundo que vive dentro de um sistema de graduação quer se graduar no final. Senão não estava no sistema de graduação. Estava onde não tinha graduação. Se está no sistema de graduação, com certeza o aluno, a aluna quer se graduar e precisa se graduar e todo mundo vai chegar a esse momento. Uma outra coisa que é importante a gente entender é o seguinte: não existe cedo ou tarde. Existe o tempo em que o mestre e o seu discípulo, sua discípula, se reúnem para serem graduados. Ninguém sabe o que acontece dentro da casa de ninguém, a não ser aqueles que vivem dentro da casa. Os vizinhos têm teorias e têm fofocas. E isso é no modo geral na capoeira. Então, falei tudo isso para dar uma visão geral de graduação de mestres, né? De graduação de formado. Eu sou uma pessoa que tem um pensamento muito crítico com tudo dentro da capoeira, mas não é só na capoeira, com o meu trabalho, com tudo. E tudo que eu falo tem uma base. Às vezes sou muito criticado pelo que eu falo, porque eu falo coisas com base e sinceras. Mas as pessoas confundem as minhas falas com inimizade. Eu posso falar a coisa mais verdadeira com uma pessoa e não ser inimigo dela, e amar essa pessoa. Simplesmente posso discordar. E o mundo da capoeira tem muito isso, né? Da gente ainda ter essa fragilidade de poder conversar coisas sérias com o capoeirista, porque ele às vezes se, se incomoda, aquilo fere ele, por não estar acostumado a participar de reuniões, talvez, né? Você vai numa empresa falar com alguma coisa, a pessoa te fala aquilo que ela está achando. Não quer dizer que ela seja sua inimiga, mas faz parte do trabalho, né? E a capoeira tem muito isso. O capoeirista fica muito assim com o dedo. E para terminar, o evento é um evento que eu vou tentar fazer ele pequeno, mas não vai conseguir fazer ele pequeno. Não vai ter grandes coisas no evento, vai ter uma aula minha. Vou estar passando um vídeo falando sobre o mestre Peixinho. Vai ter as formaturas da rapaziada, da galera. E uma festa. Vai ter uma roda na sexta-feira. Vai ser lá no Rio de Janeiro. Então, é isso. Espero que quem tiver qualquer tipo de dúvida, procure essas pessoas que eu falei aqui que vão se formar, porque eles vão tirar as dúvidas de vocês. Eu só vou estar lá formando eles. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Eu gostei, falamos pra caramba. Tinha um tempo que eu não falava. Muita gente me procura pedindo para fazer esse tipo de coisa. Eu digo não, não gosto de fazer esse tipo de coisa assim. Porque sabe, às vezes as pessoas me procuram, mas elas não têm nada a ver com aquilo que eu vou falar, eu não conheço, então eu estou sempre falando não, 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 não. Então eu fico, às vezes, 1 ano, 2 anos sem participar de um podcast ou mais,
até chegar um momento que eu encontre alguém que a gente possa trocar uma ideia, que tenha a ver, que eu vá me sentir bem. Queria te agradecer pela oportunidade aí de trocar essa ideia com a gente, passar um pouquinho do conhecimento e falar aqui rapidinho que o Mestre Pulmão tem uma parceria bacana com a Somos Todos Capoeira, que, pô, por que eu estou falando disso? É porque são pessoas que estão trabalhando muito pela capoeira, estão em todos os lugares, com material de qualidade muito legal, e pessoal, procura saber, procura conhecer, eu vou deixar o link da loja aqui, ó, pessoal que quiser, vai lá, dá uma olhada, procura eles, que é um material de excelente qualidade. A Vera, impressionante. Estão sempre me surpreendendo. Eu gosto de usar roupas de grife famosas e tudo mais, gosto de me vestir bem. E a Somos Todos Capoeira tem sempre um material com uma qualidade assim que não deixa nada a desejar com qualquer outra grife. É muito legal ver a capoeira sendo bem representada assim com material tão bacana. A parte empresarial, elas me ajudam e eu vou te dizer por quê. Eu aprendo muito também com essas pessoas, né? Aprendo muito a ver essas pessoas, o mundo que elas estão vivendo, o que está funcionando no mundo delas, o que eu posso trazer para dentro da capoeira, o que eu vejo que as pessoas fazem e que de repente na capoeira não daria certo. Então, isso sempre me ajudou. Eu sempre aprendi muito com as pessoas do lado de fora, essas pessoas que eu dou aula, que são famosas, ou pessoas que eu trabalho até assessorando elas, fazendo outras coisas. Isso sempre me deu peso, me deu músculo para a capoeira. Uma coisa interessante que muitas pessoas não entendem às vezes, por exemplo, eu recebi uma vez uma mensagem do meu story falando assim: pô, esse story aqui não tem nada de capoeira. Aí eu falei assim para a pessoa: eu já vi que você não é da capoeira, então. Você não está conseguindo reconhecer nesse story nada da capoeira? Eu sou mestre de capoeira. Como é que você não está vendo a capoeira? Se essas coisas estão aqui, é porque a capoeira trouxe elas até aqui. Então, se você está vendo no meu story propaganda de prédio, restaurante, se você está vendo jogadores de futebol, se você está vendo jogadores de tênis, basquete, isso é a capoeira, cara. Chegaram até mim através da capoeira. E eu estou inserindo tudo isso no mundo da capoeira. Isso é muito legal. Quando tem de referência o mestre que tem condições de fazer tudo isso. Então, para mim, eu acho que isso tudo tem uma importância muito grande e me ajuda muito. Lógico, sou discriminado dentro da capoeira por aqueles que ainda não entendem. Mas eu aprendi com o tempo que dentro da capoeira você sempre discriminado por algumas coisas que as pessoas não entendem naquele momento. E lá na frente a pessoa vai olhar de novo para aquilo e vai falar: ah, poxa, era isso. Nem me liguei. O mestre estava certo então nessa parada. Então eu deixo que o tempo é o meu melhor amigo nessa situação aqui. Eu recebi a comenda, né? Para muita gente, isso, muita gente nem sabe o que é um comendador, né? Eu recebi essa comenda em 2017. Foi muito importante para mim, para a capoeira, e recebi essa comenda pelo trabalho que eu faço com a capoeira no mundo, pela divulgação da cultura popular. E para mim foi tão importante como uma pessoa que já morou na rua e receber do Brasil a medalha mais alta que pode dar um civil. Então, sair da rua para entrar para o livro da história do Brasil entre as pessoas que passou a ser, ganhou a comenda do Barão do Rio Branco. Então, é sempre importante deixar isso registrado em tudo que eu faço, porque é uma coisa que vai levar para a vida inteira, né? E é um bem da capoeira também. É legal saber que um mestre de capoeira foi agraciado com a medalha do Barão do Rio Branco. Não só para mim, mas para a capoeira também.